grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Nós vemos aí a grandeza de Jacó, aonde Deus fez com que ele crescesse sobremaneira, através dessa estratégia, visão e sabedoria que o nosso Deus havia lhe dado. Para nós entendermos um pouquinho a história de Jacó e tentarmos desmistificar algumas teorias mal colocadas sobre esse grande homem, algumas mentiras, vamos começar de lá do começo, ou quase do começo, a partir do capítulo de número 27 do Gênesis, onde nós vemos ali Isaac pedindo para o seu filho Esaú lhe preparar um guisado. Esaú prepara para o seu pai um guisado oriundo das suas mãos, da sua caça. Mas como isso aconteceu? Para entendermos isso, vamos saber quem era Jacó. Jacó, ele foi o segundo filho de Isaac e Rebeca. Por que o segundo? Nasceu gêmeo. A Bíblia diz que eles eram gêmeos. Gêmeo com seu irmão Esaú. No nascimento, Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. E ele cresce, tornou-se um homem forte, um homem que aparentemente tranquilo, habitavam sempre em tendas, e com isso ele conseguiu agradar muito a sua mãe. Ele teve aí um apoio incondicional da sua mãe. E posteriormente ele conseguiu adquirir o direito de primogenitura que era do seu irmão Esaú. Como eu disse a respeito do guisado, o seu irmão estava caçando, estava com fome, bastante fome. Mas o que aconteceu? Jacó, impulsionado por sua mãe, ele prepara um prato de lentilha e leva para o seu irmão lá no meio da mata, onde estava ali fazendo aquela caça. Esaú, sem nenhuma vigilância, acabou entregando, fazendo uma breganha com o seu irmão, entregando o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E a história sabemos muito bem no que acontece. Com isso, Jacó conseguiu também interceptar as bênçãos do seu pai. A sua mãe lhe deu mais umas instruções e ele vestiu ali a roupa do seu irmão, que era peludo, e se apresentou diante de Isaac, aonde recebeu ali as bênçãos também que eram provavelmente para Esaú. Depois disso, o seu irmão ficou furioso com ele e começou a persegui-lo. Temendo a sua própria vida, a sua mãe também lhe dá conselhos para que ele vá até a casa do seu tio Labão. Jacó pega algumas coisas rápida e segue em direção a Labão, fugindo do seu irmão. Eu acredito que ele estava ali com medo, estava cansado, apavorado, um homem comum. Isso é natural que as coisas aconteçam. No meio do deserto, meus amados, Jacó, ele pega uma pedra e usa como travesseiro e deita no relento. A Bíblia diz que uma escada surge, começando da pedra e vai até os céus. E através dessa escada, Deus aparece para ele e dá para ele algumas palavras, algumas bênçãos para Jacó. E o Senhor disse para ele: Jacó, está vendo a terra em que você está dormindo? Você está vendo onde você deita para dormir? Eu vou dar a você e toda a sua descendência. Toda a sua descendência. A tua descendência se tornará numerosa como a poeira do solo. Estender-se-á para o ocidente, o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados. Tu e a tua descendência, eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores. E te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado tudo que eu te prometi. Deus fala com Jacó, entrega para ele essa bênção. Jacó acorda do sonho e fica estarrecido e disse: na verdade, Yahvé está aqui. Este não é um outro lugar, senão a casa do Senhor e as portas dos céus. E ele faz ali a Deus um voto. Ele pega aquela pedra, pega um óleo e unge ali o local e
faz essa seguinte promessa, seguinte voto: se Yahvé for comigo na minha jornada, me der de comer, me der de beber, me der vestes e me abençoar em tudo que eu fizer, Ele será o meu Deus e eu serei fiel em tudo, principalmente nos dízimos e nas ofertas. Ou melhor, serei fielmente nos dízimos. A oferta foi acrescentada aqui por mim, tá certo? Serei fiel nos dízimos. Meus amados irmãos, nós vemos ali agora um acordo entre Deus e Jacó. Muitos pregadores, eles começam a falar que Jacó é um enganador, que Jacó é mentiroso, trapaceiro. Isso dá para nós ficarmos um pouco preocupados, como muitos pregadores conhecedores da palavra sobem no altar e começam a atribuir essas palavras, né, sobre esse grande profeta. Sabemos que tudo isso é uma heresia causada por esses homens. Agora, a Bíblia sempre diz que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se nós continuarmos, se essas pessoas continuarem com essas mentiras, essas atribuições enganosas, podem perderem as bênçãos atribuídas a Jacó, que venha recair sobre nós. Nós somos também detentores dessas bênçãos. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por que tantas vezes o próprio Deus e seus profetas continuavam chamando Jacó de Jacó e não de Israel? Israel foi o nome a qual Deus disse que ele passaria a se chamar logo após lutar com Deus e vencer, certo? Portanto, é como se Jacó fosse realmente trapaceiro. Vamos tentar entender isso agora. Se Jacó fosse realmente enganador, ludibriador, como que seria essa frase? Como que os profetas falariam o próprio Deus? Que Deus é Deus de Abraão, Isaque, Deus de mentiroso, de trapaceiro, de enganador? Deus de Abraão, Isaque e de mentiroso, de enganador, de trapaceiro, de ludibriador? Não, irmão. Sabemos que não é assim que funciona. Deus não é Deus de mentiroso. Deus não é Deus de trapaceiro, não é Deus de enganador. Jacó passa muito longe disso. Eu vou te provar, vamos tentar entender aqui, ó. Na língua hebraica não existe o som de J. O J do nome de Jacó não existe na língua hebraica. O nome real de Jacó é Yaakov, certo? Para simplificar, é um Y-A-A-K-O-V, que em hebraico significa aquele que agarra. O nome Yaakov deriva em hebraico da palavra calcanhar, irmãos. E sabemos que antes de nascer, Jacó já lutava com seu irmão ali e saiu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Sabemos que ali já tinha duas nações. Uma nação que serviria a Deus, que é a nação de Jacó, e a nação de Esaú, pois através da nação de Esaú deu origem aos Edomitas. O plano de Deus, nesse quesito, para Jacó, envolvia um nascimento assim, para que seu caráter refletisse a Deus, e para que o seu povo refletisse o seu caráter. Certo? Nós podemos entender que o nome Jacó, significa aquele que luta e vence. É o significado do nome Jacó. Aquele que luta e vence. Agora, para nós entendermos um pouquinho o texto que acabamos de ler, vamos um pouquinho mais adiante e vamos entender qual foi a estratégia das varas riscada. Essa estratégia que Jacó utilizou para poder colocar as varas. Primeiro, sabemos que Jacó, ele é portador de uma bênção poderosa de Deus. Ele era alvo de uma poderosa promessa de Deus, que Deus fizera ao seu pai, ao seu avô, na verdade, os seus pais. Outro motivo especial para Jacó ter colocado as 3 varas, de fato, é que Jacó teve uma revelação direta. A revelação veio direta de Deus para ele, acerca de como ele seria abençoado, como Deus o abençoaria nesse negócio, nessa jornada, em tudo que ele fizesse.
Podemos ler isso com mais detalhe no livro do Gênesis, capítulo 31, a partir do versículo 9 ao 13. Você pode procurar nas Escrituras, onde vamos entender com mais detalhe. E podemos ler esse texto, mas se nós formos ler, vamos tomar muito tempo aqui no vídeo. Você leia aí, você vai entender o que Deus tem falado com Jacó através do sonho. E vamos comentar um pouquinho mais adiante. Tá certo? Isso fala sobre o sonho de Jacó. Primeiro, vamos entender aqui a estratégia das varas. Por que Jacó colocou ali as 3 varas? Eu quero ler, agora eu vou falar um pouquinho das 3 varas. O motivo: a vara de álamo, de avileira e de castanheiro. Primeiro, a vara de álamo. Que planta é essa? Eu quero pegar aqui, eu quero ler para não falar errado, porque tem algumas coisas pormenores aqui. Vamos entender aqui. Eu vou estar lendo aqui agora sobre a vara de álamo. Olha só o que diz. É uma planta originária da Europa, Ásia e África. O álamo é uma árvore de porte médio e grande, que chega a alcançar cerca de 30 metros de altura. É uma espécie de talha elegante, com tronco ereto e copa mais ou menos densa, de forma oval. A coluna ou piramidal, de acordo com as variedades. As folhas são roboides, simples, alternas com as margens serrilhadas, sendo uma espécie dioica ou dioica. Apresenta indivíduos machos e fêmeas. As inflorescências são axilares, do tipo espiga, com flores de cor creme esverdeada, pequena, sem importância ornamental, polinizada através do vento. Os frutos são do tipo cápsula e se abrem revelando as sementes entremeadas em fibras algodonosas. Essa é o álamo. Por que Jacó pegou o álamo? Por que Jacó pegou essa planta? O álamo também é uma árvore muito popular na Europa, com qualidades ornamentais, crescimento rápido. Ela é uma boa opção para o paisagismo, em grandes áreas, principalmente quando arranjado em rankings ao longo de passeios. É criado por um belo visual maravilhoso, um efeito visual incrível. As suas raízes são bastante agressivas, sendo preconizado que o plantio seja realizado a pelo menos 15 metros de distância de construção e tubulações subterrâneas. Rústico, o álamo adapta bem ao solo úmido e resistente a curtos períodos de estiagem, suportando geada e frio intenso até 24 graus. Você viu aí? Porque um dos motivos, quando Jacó ele determina ali, quando ele escolhe o álamo para colocar diante do rebanho, ali para que o rebanho possa observar o álamo todas as vezes que for da cria, Jacó não fez isso pelo rebanho, ele fez isso por ele mesmo, por acreditar na promessa de Deus. Ele estava determinando a qualidade da sua bênção, da sua vitória. E ao escolher a vara de álamo, Jacó ele estava profetizando que seu rebanho seria um rebanho de grande porte, assim como a árvore de álamo, que seria também um rebanho belo, vistoso, tanto os machos como fêmea, um rebanho que crescia como vento, e a lã seria como um algodão, macia, brancas. Seu rebanho teria um crescimento rápido e seria conhecido por todos. Olha a fé desse homem. E as raízes do seu rebanho seriam robustas e fortes, e ainda estava profetizando que seu rebanho resistiria os períodos piores de estiagem, suportando também geadas, frios, isso no seu ponto intenso. Pois se você não sabe, lá no deserto de Israel, meus amados, a temperatura durante o dia pode chegar a mais de 40 graus. E durante a noite, a temperatura pode cair até 3 graus. Você já pensou? Então, Jacó, ele estava profetizando ao escolher a vara de álamo todas essas características ao seu rebanho e dizer: Senhor, meu rebanho será assim. E nós vemos que existe mais 2 outras varas que Jacó havia escolhido ali. E essas varas, nós podemos entender que também tem um grande significado. Agora, o interessante de tudo isso é que ele escolheu uma outra árvore chamada avileira. Eu também vou procurar aqui
e vou estar lendo um pouquinho sobre a aveleira. Olha só. A aveleira é uma pequena árvore de até 12 metros de folhagem caduca, originária da América do Norte e da Ásia Menor. Ela aparece de forma espontânea, quer dizer, ela surge de forma espontânea, sem ser cultivada. Sem ser cultivada. Então ela começa a surgir assim do nada. No norte do nosso país, em conjunto com outras árvores, como o carvalho e o padreiro, ela também aparece juntamente com essas árvores. O seu fruto é uma glande e a sua semente a avelã, muito saborosa e rica em gorduras e apreciada por pequenos mamíferos como o esquilo e assim por diante, como os outros, também muitos outros mamíferos. Olha só, para se desenvolver, precisa de um clima suave, sem período de seca. Por esse fato, a aveleira é cultivada em regiões mais frescas e úmidas. A avelã é um fruto seco, popularmente conhecido e apreciado em todos os países e muito consumido, dada as suas múltiplas aplicações. Olha só, um homem extremamente inteligente. Esse é um dos motivos que ele pegou a vara do aveleiro. Agora, o que ele quis dizer com isso? Qual que era a intenção de Jacó? Ao escolher a vara de aveleira, meus amados, Jacó estava profetizando, era profético isso. Ele foi revelado por Deus. A aveleira é uma pequena árvore, porém parece de forma espontânea. Isso me mostra que Jacó estava profetizando que as suas fêmeas gerariam espontaneamente e a carne de seu rebanho seria como um fruto da avelã, totalmente saboroso. Olha só, hein? E também rico em proteínas. Sabendo que tudo na ovelha é aproveitado. A lã, a carne, o couro, o seu chifre, o leite, tudo isso é aproveitado. Por isso Jacó, sem dúvida, ele, como um grande profeta, que ao receber de Deus essa revelação, ele determinou que o seu rebanho seria como a aveleira. Ele determinou que queria um rebanho com essas características.
Isso sem dúvida. As crias de seu rebanho seriam fortes. Quando ele estava utilizando as varas das castanheiras ali, ele estava profetizando que as crias do seu rebanho seriam fortes como a casca do fruto do castanheiro. E este gerariam outras tantas crias. O resultado, já sabia, que ele teria um rebanho ali muito poderoso e forte. Essa era a profecia. E por final, irmãos, a última determinação de Jacó diante dessa façanha é que seus rebanhos viveriam muitos anos. Seu rebanho não seria um rebanho fraco. Nós entendemos que Jacó, ele teve de Deus essa revelação direta. Agora, como, pastor, como que Jacó fez essas coisas? Muitas pessoas dizem que Jacó usou essa artimanha como estratégia. Ele usou uma maneira de indução, uma certa indução ali para influenciar o nascimento das ovelhas, do rebanho. Algumas técnicas. Pessoas dizem que refletiam a imagem das varas na água e o rebanho vinha beber e via a imagem, que a mãe estava ali, via, acarretava ali na formação das suas crias e nasciam conforme ela via. Outros, até pessoas mal intencionadas, dizem que Jacó usou algum ritual de espiritismo, magia, coisa do diabo mesmo. Pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Isso não existe, irmão, isso é mentira. No capítulo 31 do versículo, no capítulo 31 de Gênesis, vamos corrigir, 31, a partir do versículo 9 ao 13, nós vemos Jacó chamar a sua esposa. Porque Deus havia dado para ele uma ordem. E Deus disse para ele dessa forma, está na hora de você voltar para sua casa. Vai embora, Jacó. E Jacó chama a sua esposa e começa a conversar com ela e fala, olha, eu vejo o rosto do seu pai, ele está muito diferente comigo, está zangado comigo. E em todo esse período, eu trabalhei para o seu pai, cuidando do seu rebanho. E a história foi o seguinte, Jacó trabalhou 14 anos por ter as duas esposas, 7 anos por Raquel, depois foi enganado por Labão e trabalhou mais 7 anos por Leia, somos-se 14 anos. Depois ele fica mais 6 anos cuidando do rebanho de Labão. Jacó começa a conversar com a sua esposa dizendo, olha, eu vou embora, seu pai não está mais o mesmo comigo. Deus me mostrou em sonho, eu tive um sonho onde o Senhor disse para mim assim, olha Jacó, ele disse, olha, eu estava olhando e o Senhor disse para mim, veja que todos os bodes que cobrem as ovelhas são listrados, salpicados e são malhados. Jacó começou a observar, ele fala, eu observei. E o Senhor continua dizendo para ele, consequentemente, as crias também nascerão assim. Nascerão salpicados, malhados e riscados, como diz a palavra. Jacó faz a sua esposa, na verdade, entender que Deus havia mostrado para ele o que iria acontecer no futuro. Podemos usar esse termo. Jacó viu o que ia acontecer. Por esse motivo ele fez um acordo com Labão e disse que ia embora. E Labão disse para ele, olha, fica, eu vou te dar um salário para você ficar. E Jacó fala para ele dessa forma, não precisa me pagar, eu só quero que você me dê entre os rebanhos todas as ovelhas, todas as crias que são riscados, malhados e salpicados. Sabemos, irmão, que Labão fez o acordo, aceitou esse acordo com Jacó, porque é difícil nascer rebanho fusiforme, nascer com essas características. Jacó passou durante o rebanho e tirou alguns dos animais que estavam com essas características, foram pouquíssimas. Labão ficou maravilhado, então eu vou ter sucesso sobre ele. Só que Labão não sabia que Jacó estava influenciado pelo Espírito Santo. Jacó já estava vendo lá na frente uma visão futura do que ia acontecer. E ele termina de falar com a sua esposa e Deus dá ali a ordem para que ele possa voltar. E assim acontece, uma artimanha de Jacó. Por esse motivo que ele levou, ele sabia que os seus rebanhos, que as crias nasceriam com essas características. Não foi influência de Jacó, não foi nenhum ritual que ele fez. Isso foi fé. Ele simplesmente estava determinando, Senhor, minha bênção vai ser assim.
Senhor, a minha vitória vai ser dessa natureza, eu quero assim, Senhor. E assim Jacó fez. Não foi nada bobo, ele acreditou na visão do Senhor. Isso para desmitificar muitas teorias de muitas pessoas dizendo que Jacó é enganador do seu nome, que é trapaceiro, que ele é isso. Veja bem, meus amados, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha só que algo incrível. O álamo é originária da Ásia, Europa e África. Já a aveleira é originária da Ásia Menor e América do Norte. Mas também a castanheira, ela é originária da Península Ibérica. Agora veja bem, você acha que foi fácil para Jacó encontrar essas árvores e retirar delas as varas? Acha que foi fácil para ele? Você acha que Jacó encontrou essas varas no fundo do quintal da casa de Labão? Ou ele simplesmente atravessou o lago, do outro lado achou essas varas? Cada uma, ela é originária de um lugar específico, de um lugar remoto, longe uma da outra. Ele teve dificuldade em ir atrás. Ele recebeu de Deus a revelação e acreditou que as suas bênçãos poderiam ser decorrentes a tudo que Deus falou. E ele determinou, Senhor, o Senhor vai me dar minha bênção, eu quero dessa natureza. Ele não ficou acomodado, sentado, prostrado. Levantou a sua cabeça e marchou em direção à sua bênção, porque sabia que Yahvé estava com ele. E ele viu que os seus rebanhos nasceriam dessa natureza. Não foi fruto, irmãos amados, de enganação, de ludibriação. Jacó não enganou ninguém. Jacó, ele não era um sonhador, como muitos dizem. Quando muitos veem Jacó como um sonhador, eu vejo ele como um profeta. Algo profético ele fez. E foi atrás para que pudesse alcançar essa revelação de Deus. E ele profetizou sobre o seu rebanho. Senhor, meu rebanho será como o Senhor disse no sonho. Portanto, eu quero que eles cresçam também com essas características. Cada vara representava uma característica. E assim, Jacó teve um rebanho grande, ele teve muitos rebanhos, muitas cabras, ele teve muitos camelos, muitos servos, como nós lemos no capítulo de número 30, versículo 37 a seguir. Um homem forte e próspero. Amém? Vamos ficar por aqui com mais esse vídeo. E eu quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário aí embaixo. E o próximo vídeo, vamos estar falando agora sobre... Vamos continuar esse vídeo falando sobre a revelação através dessa passagem. Uma revelação profética que vamos terminar, que aponta, na verdade, para Cristo. Aponta para Cristo, lá na cruz. As varas têm um significado profético. As varas, também as ovelhas, o rebanho. O encontro posteriormente de Jacó com Esaú tem algo tremendo. Existe um número aí, um número que ele é profético na numerologia. E vamos falar nos próximos vídeos. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Mais uma vez eu lhe peço, compartilhe, deixe seu like e comente, para que outras pessoas possam alcançar também essa vitória. Fique com Deus e a paz do Eterno.